Fala galera, fala turma, novo vídeo com itens para você julgar. Certo ou errado? Concurso público da Universidade de Brasília. Vamos lá? Conhecimentos sobre Regimento Geral da UNB e Estatuto da Universidade de Brasília. Primeiro item em tela. A Universidade de Brasília organiza e desenvolve suas atividades em conformidade, entre outros, com o princípio da natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade do Estado? Certo ou errado? Vejamos a fundamentação. A Universidade de Brasília organiza e desenvolve suas atividades em conformidade com os seguintes princípios, e lá estão elencados no artigo 4º os incisos. Por exemplo, o que realmente vimos na questão. Por isso que a primeira questão, certo. De acordo com o Estatuto, o corpo discente é constituído por alunos regulares e especiais. Aluno regular é aquele inscrito em cursos de extensão, disciplinas isoladas ou atividades congêneres. Certo ou errado? A banca colocou, de acordo com o Estatuto, na sua prova, como eu sempre digo nos vídeos aqui do canal. Estará assim, ó, simplesmente isso, julgue os itens a seguir, de acordo com o Regimento Geral e o Estatuto da UNB. A banca não vai fazer essa discriminação, não. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, explicações sobre aluno regular e aluno especial. E você já nota, percebe, que o que você vê no item, isso aqui, ó, aluno regular, não. Isso aqui é aluno especial. Por isso, este item está errado. Outro item. Entende-se por disciplina o conjunto de estudos e de atividades correspondentes a um programa de ensino com um mínimo pré-fixado de horas. E aí, certo ou errado? Num item simples assim, o que você precisa ter cuidado? É máximo ou mínimo pré-fixado de horas? Mas vemos que realmente está certo, porque está lá, ou no regimento, ou no estatuto, em parágrafo único. O que você lê aqui em tela deixa este item certo. Outro item. A Administração Superior da UNB tem como órgãos deliberativos, normativos e consultivos o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Administração. Como órgão consultivo, o Conselho Comunitário e como órgão executivo, a diretoria. Bem legal este item aqui. Nós já discutimos bastante em vídeos aqui do canal. E trouxe novamente porque o seu cuidado tem que ser do início até o fim. Já identificou com esse alerta, aviso aqui do Fábio? Item errado. Mas peraí, Fábio, como assim errado? Vejamos a fundamentação. Tudo que você vê no artigo 11, no final diz que é a reitoria. E aqui na questão, ou no item, dizia diretoria. Olha o cuidado. A Universidade de Brasília organiza e desenvolve suas atividades didático-científicas de acordo, entre outros, com o princípio da dissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e extensão. Certo ou errado? E aí? Lembre-se, vale um ponto. Ou você ganha o ponto, ou você perde o ponto. É banca CESP, SEBRASP. Ao errar um item, você não só deixa de ganhar o ponto, você perde um ponto na sua prova. Aqui dizendo já, está errado, porque faltou aqui, galera. Vamos fazer aqui, ó. O que está faltando aqui? Simplesmente o prefixo in. Princípio da indissociabilidade. Você pensa que pode não cair assim, galera? Cai. Aqui, ó, artigo 70, inciso 2, indissociabilidade. Por isso, este item está errado. Vamos seguir? A universidade pode atribuir título de doutor honoris causa. Você sabe, você está estudando, para aquela personalidade que se tenha distinguido pelo saber ou pela atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia, das letras ou do melhor entendimento entre os povos.
sobre este item, falar para você que o máximo que a banca vai fazer é trocar aqui, ó. É este título ou é outro título? Percebe? Porque existem títulos lá na legislação. São 4, salvo engano. Escreva nos comentários quais são os títulos que a universidade pode atribuir. Assim você exercita. Então, como eu disse, se o item estiver errado, o erro está aqui. Não seria título de doutor honoris causa, mas o item está certo. Nós vemos aqui no artigo 66, inciso 4, doutor honoris causa, para personalidade que se tenha distinguido pelo saber, etc. e tal. Tudo que está no item aqui. Outro item, nas faltas e impedimentos do reitor e do vice-reitor, a reitoria é exercida pelo membro do conselho de instituto ou de faculdade mais antigo no exercício do magistério na Universidade de Brasília. Certo ou errado? Fábio, eu lembro daquela palavra que se refere a alguém mais antigo. Não é o decano? Boa, gostei, legal o raciocínio. Mas aqui também você percebe, lá no regimento ou no estatuto, fala de membro mais antigo? Fala dessa forma. Não cita decano do conselho de instituto ou da faculdade. Fala apenas membro mais antigo. Mas no caso aqui, a sua atenção tem que ser: nas faltas e impedimentos do reitor e do vice, a reitoria vai ser exercida pelo membro mais antigo de um conselho do instituto ou de um conselho da faculdade? Não, errado. E por quê? Aqui está a fundamentação. Você vê que nas faltas e impedimentos do diretor e do vice-diretor, aí sim, a direção é exercida pelo membro do conselho de instituto ou de faculdade mais antigo, no exercício do magistério na UNB. Agora, nas faltas e impedimentos do reitor e do vice-reitor, a reitoria é exercida pelo decano mais antigo, no exercício de atividades acadêmicas na UNB. São coisas completamente diferentes. Por isso que o item aqui está errado. Tudo bem? Outro item. A coordenação geral dos programas comunitários na UNB cabe no plano executivo ao Conselho de Administração e no plano deliberativo ao Decanato de Assuntos Comunitários, diretamente ou por intermédio das câmaras ou da Câmara de Assuntos Comunitários. Certo? Errado? Aí você vai ficando casca grossa, malicioso, maliciosa, e percebe que a banca gosta de brincar. Nos itens que estiverem errado, ou ela acrescentou uma palavra, ou ela retirou uma palavra, ou ela faz a substituição de expressões, palavras-chave. Por exemplo, aqui, ela fez o quê? A banca nagata, ardilosa, astuta, arguta. Trocou conselho de administração e decanato de assuntos comunitários. Você vê aqui na fundamentação. A coordenação geral dos programas comunitários na universidade cabe no plano executivo ao decanato de assuntos comunitários. Percebe? No plano executivo ao decanato. E no plano deliberativo, que surpresa, hein? Ao conselho de administração. Legal? Gostou? Por isso o item está errado. Outro item, vamos lá. Ao aluno regular que concluir curso de graduação ou de pós-graduação, com observância das exigências contidas neste Estatuto da UNB e no Regimento Geral da UNB, a Universidade de Brasília confere o grau e expede o correspondente certificado. Certo ou errado? Cadê o certo ou errado, Fábio? Tá aqui. Certo ou errado? E aí? Que tal um pouco de reflexão? Porque talvez seja o item mais difícil aqui do vídeo. Tá bom? Pô, Fábio, você já adiantou. Se é o mais difícil, tem erro. E exatamente no caso aqui, galera, não é certificado. Não é. Olha a cor amarela. Alerta. Não é. Aluno regular é diploma. Ok? Ao aluno regular que concluir o curso de graduação, a universidade confere o grau e expede o correspondente diploma. Não é certificado. Por isso que o item aqui está errado. Vamos lá, seguindo, galera. Ânimo!
Os órgãos complementares e centros têm conselhos normativos ou consultivos, na forma definida nos seus regimentos internos. Este item aqui eu acho um dos mais difíceis do vídeo. Não estou antecipando se é certo ou errado. Eu quero saber se você, no momento da prova, tem certeza de que está certo ou tem certeza de que está errado. Porque se você tem certeza de que está errado, você identificou algum erro, ou mais de um erro. E aí? Órgãos complementares e centros, eles possuem conselhos? E esses conselhos são normativos ou consultivos? É a pergunta que você se faria. O erro, se é que há, não estaria aqui não, ó, na forma definida nos seus regimentos internos. Não. O erro, se é que existe, está em alguma parte aqui. Especialmente aqui, galera, normativos ou consultivos. E nós vemos deliberativos. Deliberativos, conselhos que decidem. Deliberativos, ou então consultivos, mas não normativos. Então, simplesmente o erro não é normativos, é conselhos deliberativos ou consultivos, tá bom? O Conselho Universitário é o órgão máximo da Universidade de Brasília e tem por atribuições, entre outras, firmar contratos e convênios. Já falei em vídeo anterior aqui do canal. Inclusive, existe playlist dedicada aos vídeos com questões, ou melhor dizendo, itens a serem julgados para sua melhor preparação para o concurso da Universidade de Brasília. Eu sempre alerto você. A banca, ela é esperta. Então ela coloca uma parte que está correta. Olha aqui, o Conselho Universitário é o órgão máximo da UNB? Ou se é? Perfeito! Agora, firmar contratos e convênios não é uma competência ou atribuição do Conselho Universitário. Não, já marcamos porque nós vemos. Ao reitor competem, além de outras funções decorrentes de sua condição, e aí seguem as atribuições lá no artigo 18, elencadas em incisos, entre os quais firmar contratos e convênios. Então não é o Conselho Universitário o órgão máximo da Universidade de Brasília. Tudo lindo, mas não é ele que, entre outras atribuições, firma contratos e convênios. Vamos lá? De acordo com o Regimento Geral da UNB, os recursos devem obedecer, por exemplo, à seguinte ordem: de uma decisão do colegiado de departamento e de outros constituídos no âmbito da unidade acadêmica ao Conselho Universitário. É isso, galera. E já destaquei porque o seu cuidado é esse. Tem uma decisão de um colegiado do departamento. E aí? Quer dizer que o recurso vai para o Conselho Universitário, turma? Pense assim. Uma faculdade ou instituto é a unidade acadêmica. Cada unidade acadêmica, seja faculdade, seja instituto, possui lá um ou mais departamentos. Então imagine que são, vamos supor, inclusive estão lá no estatuto, creio eu, ou no regimento, não importa, nomeados os institutos e as faculdades. Tá bom. Aí você vê, faculdade A, faculdade B, instituto X, instituto Y, cada um com um ou mais departamentos. Digamos que o Instituto X, o departamento teve uma decisão, aí o recurso vai para o Conselho Universitário, que cuida da Universidade de Brasília inteiro. Ah, não, galera, não dá. Seriam muitos recursos para que o Conselho Universitário ficasse verificando. Percebeu? Não dá. Existe uma instância intermediária anterior ao Conselho Universitário. E nós vemos a fundamentação de decisão de colegiado de departamento. Para quem vai o recurso? Ao conselho da unidade acadêmica. Dentro da faculdade ou instituto estão os departamentos. Então, se existe uma decisão de um departamento de uma faculdade ou de um instituto, que são as unidades acadêmicas, a decisão, o recurso dessa decisão vai para o conselho da unidade acadêmica, que é o conselho do instituto ou o conselho da faculdade. Por isso que este item está errado. Não é o conselho universitário, não. É ao conselho da unidade acadêmica. Outro item, conforme o estatuto, são órgãos complementares, entre outros, rádio e televisão universitárias, a Fazenda Água Limpa e o Arquivo Central. Eu tenho certeza de que é impossível, galera. A banca vai cobrar de você, olha, a faculdade Alfa faz parte da UNB. Não, o Instituto Ômega não faz parte da Universidade de Brasília. Também não, galera. Aquilo que está nessas legislações não é importante. Agora, sobre órgãos complementares,
Fiz questão de trazer o item porque já foi cobrado em prova anterior. Então você olha esse item e diz: rádio e televisão universitárias, Fazenda Água Limpa, Arquivo Central, são órgãos complementares da Universidade de Brasília? Certo. Pessoa que não estudou, tampouco leu as legislações, estranharia. Peraí, rádio e televisão universitárias? Outra pessoa iria ler isso daqui e falar: como assim Fazenda Água Limpa? Arquivo Central? Sim, todos são órgãos complementares, como você vê no artigo 41. Aqui está a fundamentação, item certo. Outro item: são finalidades essenciais da UNB, o ensino, a pesquisa e a extensão, integrados na formação de cidadãos qualificados para o exercício profissional e empenhados na busca de soluções democráticas para os problemas nacionais. Certo ou errado? Valendo um ponto. Você pode ganhar o ponto ou perder o ponto. Tem convicção ou existe aí uma hesitação? O que você vê aqui está certo. E olhe a fundamentação. Tudo que está no artigo 3º fundamenta o acerto da redação deste item aqui. Tudo bem? Outro item. Opa, questão bônus. Então quero dizer que se você chegou até aqui, já deixa um like. Isso ajuda demais aqui o canal. Vamos rapidamente à resolução. A Universidade de Brasília observará em todas as instâncias deliberativas, entre outros, o seguinte princípio: liberdade de ensino, pesquisa e extensão e de difusão e socialização do saber, sem discriminação de qualquer natureza. Certo ou errado? Você já resolveu 15 itens aqui comigo. Agora, a questão bônus. Você marca certo ou errado? Vai ganhar o ponto ou não? Que loucura! É talvez o item mais difícil. Aquele anterior eu acho que é mais. Mas você está estudando mesmo porque sobre isso aqui eu já falei em outro vídeo aqui do canal. Procure na playlist, tá bom? Nós vemos lá no artigo 8º que diz que a Universidade de Brasília observará em todas as instâncias deliberativas os seguintes princípios: publicidade dos atos e das informações, planejamento e avaliação periódica de atividades, prestação de contas acadêmica e financeira, quórum mínimo para o funcionamento de órgãos colegiados e para a eleição de dirigentes e representantes, condições de manutenção e de perda do direito de representação. Isso aqui são princípios de acordo com o artigo 8º. Agora, liberdade de ensino, pesquisa e extensão, isso está lá no artigo 8º. Por quê? Porque a questão fala sobre o artigo 8º. E como é que você sabe? Por causa disso aqui. Em todas as instâncias deliberativas. Qual princípio a Universidade de Brasília vai seguir? Você observou. 1, 2, 3, 4, 5. Não há aquilo lá de liberdade de ensino, pesquisa e extensão. Não. Isso daqui é princípio, liberdade de ensino, tal. Sim, mas está no artigo 4º, que diz: a Universidade de Brasília organiza e desenvolve suas atividades em conformidade com os seguintes princípios, e lá estão enumerados, elencados os incisos com os princípios que tem a ver com o artigo 4º, que fala de organização e desenvolvimento das atividades da UNB. Liberdade de ensino, pesquisa e extensão e de difusão e socialização do saber, sem discriminação de qualquer natureza. Por isso que este item em tela está errado. Gostou do vídeo? Deixa o like e já se inscreva no canal para mais vídeos como este aqui. Aliás, escreva no comentário: quer mais vídeos? Esse aqui foi legal, rapidão, do jeito que você gosta e porque precisa otimizar o tempo. Então falamos de Estatuto e de Regimento Geral da UNB. Bons estudos, até a aprovação. Valeu, galera, valeu, turma!